Olá, meus amados, olá, meus queridos, estamos aqui para a sexta lição da parábola do filho pródigo e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso, maravilhoso para falar conosco. Em primeiro lugar, quero pedir que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu emprego, as suas posses. Que Deus venha te dar livramento, que Deus venha te dar saúde e que as bênçãos do Senhor te sigam por onde quer que você andar. Estamos aprendendo muito com essa parábola, né? Falando de precipitação, falando de não sair da casa do Pai, né? Falando de esperar o tempo de Deus, né? E às vezes a gente toma atitudes e depois a gente se machuca, se arrepende muito. Mas eu creio que Deus hoje aqui, Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 15, né, Deus vai falar algo poderoso conosco. Amém? Vamos lá. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Após aquele jovem sair da casa do pai, gastar a sua fazenda, quer dizer, o dinheiro, a herança que ele tinha, ele na verdade agora está indo apacentar porcos. Por quê? Porque ninguém lhe dava trabalho, né? Quando a gente vê uma coisa curiosa, que ele passou tantas necessidades que faltou até emprego, né? O desemprego, amado, é uma coisa assim que machuca muito uma pessoa, né? Principalmente um pai de família, né? Uma mãe solo, quando falta emprego, falta recursos e falta até a alimentação, né? E a pessoa acaba ficando desesperada. Então, nesse momento, você vê que esse rapaz está indo para uma região, né, que não era uma região dos judeus, porque os judeus eles não criavam porcos, eram mais o povo gentil, né? O judeu ele trata o porco como um animal impuro, imundo, né? E é interessante que ele, nesse momento, ele se esquece das leis do seu Deus. Nesse momento, ele abandona até os princípios, ele pensa em sobreviver. E vai dizer assim no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Quer dizer, ele estava vivendo no meio do chiqueiro. Deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade. Primeiro que a alimentação dos porcos, né? Lá nessa região onde o jovem rico estava, não é feita como no Brasil acaba se dando, acaba a pessoa dando lavagem, né? Restos de comida para os porcos. Não, mas lá eles davam, era como se fosse uma ervilha, né? Que era muito suculenta para os porcos, né? Então era esse tipo de alimento, né? E aquele rapaz, ele se vê aonde? Ele se vê no fundo do poço. Porque quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta do Senhor, Deus, Ele não tem o fundo do poço. Deus, Ele não quer que você esteja num chiqueiro, no meio da lama, não. Pelo contrário. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para ser cabeça. Deus não chama a gente para ser cauda, para a gente estar inferior. Mas a desobediência, mas o pecado, ele acaba fazendo a gente viver o que Deus não tem para gente. Então tome muito cuidado quando você for tomar uma atitude.
Nunca toma atitudes precipitadas. Antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus em oração, né? Peça a direção de Deus, porque no final quem vai sofrer muito é você. Então você vê que as pessoas não lhe davam um alimento, não lhe davam um emprego digno, e ele foi parar no meio do chiqueiro. E na verdade, amado, quem faz isso com o homem? Quem faz o ser humano achar que ele está perdendo tempo estando dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Nós conhecemos, é o diabo, amado, que veio para matar, roubar e destruir. Então a pessoa muitas vezes está bem na igreja, está se sentindo infeliz e de repente ela sai. Né? No começo é tudo flores, mas de repente a pessoa começa a sentir as perdas, porque enquanto você está na casa do Pai, você está debaixo da cobertura do Altíssimo, que fala lá no Salmo 91, versículo 1. A partir do momento que aquele homem se sente feliz, senhor de si, ele vai perder tudo. Ele gasta com os prazeres do mundo, né? Gasta com muitas mulheres, com muitas bebidas, ele se prostitui, até que perdeu tudo, porque enquanto você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos, mas quando você não tem mais nada, você não vale nada. Então, pense numa coisa, teu melhor amigo é o Senhor Jesus. Ele não quer que você tenha nenhum prejuízo, ainda que você esteja infeliz. Permaneça na casa do Senhor, ore mais, busque mais. O Espírito Santo vai aquecer o teu coração e você vai viver uma vida renovada. Amém? Senhor querido Deus, esse é a sexta lição e eu te peço, Espírito Santo, se eu estou falando com alguma pessoa que está entristecida, está magoada dentro da tua casa, vem agora, Espírito Santo, visita ela agora com seu poder. Traga alegria, Senhor, porque ela está no centro da tua vontade. O inimigo quer tirar, mas ela está no centro da tua vontade. O Senhor não vai permitir que ela saia da sua casa. O Senhor vai firmar bem os pés dela e ela vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa de sucesso. Meu Deus, não permita que o inimigo venha tocar na fé dela. Não permita que nenhum mal suceda a essa pessoa. Eu abençoo ela, a sua casa dela e a sua família, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, fica firme em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Meira, o teu irmão em Cristo Jesus. Fique com essa sexta lição e como nós sempre estamos falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até mais, povo de Deus.